interessante, de vez em quando eu faço uma provocação nos meus textos, mas também de propósito mesmo, dizendo assim, olha, todo mundo fala muito de direito, de vamos nos divertir no ambiente de trabalho, e às vezes nos meus textos coloca assim, olha, temos a obrigação, tem um dever, são os textos mais criticados. Todo mundo fala, não, mas e a liberdade, mas e a paixão, mas então, olha, eu acho isso muito interessante, mas imagine você em uma mesa de cirurgia cardíaca, você está preocupado que o cirurgião vai se divertir ou ele vai salvar você? Então, assim, eu não acho que o ambiente empresarial tem que ser sisudo nem nada. Olha, a Vilma e eu, nós trabalhamos muito ao longo desses 20 anos e sempre foi muito divertido, e entregamos o que tinha que entregar. Entretanto, há que ter o senso de obrigação, o senso de dever do que entregar, porque senão a coisa fica com um propósito um tanto, vamos dizer assim, infantilizado, né, do que é o ambiente de trabalho. Não sei se estou exagerando, mas é como eu vejo, Vilma. Eu concordo com você, sabe, Silvio? E a minha leitura é que é exatamente essa. O tornar divertido não é o externo que vai tornar divertido para mim. É o quanto eu consigo me divertir com aquilo que eu estou vivenciando. Uhum. E aí vem muito uma questão que eu acho que é de inteligência emocional, que para mim a inteligência emocional, um ponto muito interessante que me dá um indicador da minha inteligência emocional, é quando eu consigo rir de mim mesmo e daquilo que eu não estou conseguindo fazer. Poxa, olha que oportunidade que eu tenho de aprender, gente, desculpa aí. Então, assim, eu vou tornar, às vezes a coisa está pesada, poxa, como você torna isso mais leve? A gente tem uma tendência a querer que o externo venha me atender. Eu não estou dizendo que o externo não tem importância, não é isso. Mas eu estou atribuindo só ao externo, então eu tenho que me divertir. Não, às vezes não dá para se divertir, às vezes precisa ser sério. Às vezes, mesmo sendo sério, eu vou conseguir me divertir e curtir aquilo. Então, no meu entendimento, são escolhas e maturidade que o indivíduo vai adquirindo. Até porque ninguém vai ficar num estado emocional permanentemente, né? Às vezes você está bem, às vezes você está um pouco mais frustrado, às vezes você está alegre e tal, mas não dá para você, né, como fala, virar a chave e estar sempre entusiasmado com tudo, alegre com tudo, que fica até algo esquisito. Né? Se você me permite até te fazer uma colocação claro. Pessoal, uma coisa assim, eu tenho um filho, como o Silvio disse, e o meu filho, ele é deficiente, ele tem paralisia cerebral. Sim. Então, ele tem dificuldade para andar, ele tem dificuldade para falar, ele não está alfabetizado. Porém, o meu filho tem Facebook, Instagram, WhatsApp. É mesmo, tem tudo isso. Ele faz karatê e ele vai fazer prova para faixa marrom no final do ano, mesmo com dificuldade de andar. E aí, o Eric foi quem me ensinou tudo isso. É divertido e é fácil a gente viver isso, mas não é mesmo. Só que a gente resolveu transformar isso num sucesso, num processo bacana para levar ao sucesso e não a sofrer com isso. Então eu acredito que é isso que leva as pessoas a elas poderem. Talvez, se eu não tivesse o Eric, eu não teria aprendido o que eu aprendi. Então eu sou muito grata. Não é fácil, mas eu sou muito grata pelo aprendizado que ele me trouxe. E principalmente o que eu precisei aprender e ser para ajudá-lo a ser também. Então, poxa, eu poderia estar chorando pelo problema, né? E volto a dizer, não é fácil. Você enfrenta preconceito, você enfrenta um montão de coisas. Sim, claro. Mas a escolha que você faz é assim, se eu quiser transformar isso numa história de sucesso, está muito mais na minha mão do que na mão da situação. Não, eu repito aqui aquilo que eu falei no Café com Insights, Insights, né? Falando sobre o Ortega Gasset, que dizia que eu sou eu e minha circunstância. E que o nosso destino concreto é exatamente a reabsorção das circunstâncias. Então, o que é essa reabsorção? É você se preocupar com o grande finale. É você se preocupar o seguinte, olha, vão acontecer coisas na vida que eu desejo e outras não, mas o final da minha vida eu vou conseguir realizar aquilo que eu desejava. Então, assim, inclusive você falando sobre essa sua experiência de vida, que eu acho maravilhosa, aliás, eu lembro que, eu vou até colocar no meu Instagram, tem um professor de literatura, o Rodrigo Gurgel, que eu admiro muito, e alguém perguntou para ele sobre quais livros de autoajuda ele recomendava. E ele falou assim, olha, a melhor autoajuda que tem é você conversar com o atendente do bar, com o atendente da padaria, falar com a mulher do cafezinho, falar com a sua faxineira, e você vai ver quantas histórias reais você tem, que você vai se sentir muito mais motivado do que qualquer livro de autoajuda. Eu achei sensacional a resposta dele, porque eu vejo que as pessoas, por exemplo, não conhecem os dramas que estão ali à sua volta. Por exemplo, não conhecem a sua história, não conhecem o que você já passou e tudo mais, e está ali na frente para a pessoa poder absorver o que é realmente você se sentir motivado e encarando os problemas que você tem com uma forma positiva e tocando a sua vida para frente. Nós estamos num momento, Vilma, em que se fala muito do uso da inteligência artificial. Algumas pessoas dizem que não, mas o tema já está arrefecendo e tal. Eu não estou vendo assim. Eu
eu estou vendo um tema muito quente ainda, Com mas certeza. não, pode ser que é porque eu vim da tecnologia, estou sempre muito ligado e tal. Mas eu queria saber como é que está o uso da inteligência artificial em alguns serviços de RH, como seleção de pessoas, avaliação. Isso está sendo utilizado? Vocês usam? O que você tem a dizer sobre a utilização da inteligência artificial no serviço de RH? Então, para nós, enquanto corporação, a gente teve até uma reunião, porque nós trabalhamos com regionalização e no Brasil nós estamos na região Latam. Então, nós temos uma presidente regional e a gente teve uma reunião na semana passada e ela trouxe até um pouco dessa temática dizendo, a gente acha que é interessante, sim, a gente acha que é um recurso importante a inteligência artificial, mas a gente precisa discutir algumas questões éticas na forma de utilizar isso. Então, existem algumas coisas que precisam ser um pouco mais clarificadas. E quando eu falo discussão ética, vai na direção direta do seu exemplo do advogado. Sim, então, sim. assim, até que ponto eu posso usar só a informação da inteligência artificial? Ela é ótima, ela agilizou. Talvez o que eu levasse uma semana para pesquisar num livro, ela me traz em minutos. Mas o quanto eu vou me aprofundar sobre isso? O quanto eu vou buscar dessa informação? Então, a percepção que eu tenho aqui, como RH, nós estamos numa fase exatamente de transformação e aprendizado. Como a inteligência artificial pode favorecer ou pode nos ajudar nesse momento de sermos uma área estratégica para pessoas e sermos uma área de pessoas para estratégia, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu acredito que a inteligência artificial nos ajude, mas acho que a gente está numa fase de aprendizagem. Não acho que é um assunto que arrefeceu. Eu acho que é um assunto, inclusive, ele está trazendo algumas mudanças de cargos e funções em função da inteligência artificial. Surgindo novos cargos, inclusive. Isso. Aí vem aquela coisa, a tecnologia não rouba emprego, ela transforma. As pessoas é que precisam também aprender a se transformar um pouco, assim como o líder se transformar, as pessoas também, porque assim é a mesma coisa. Imagine se nós vivêssemos hoje sem o que nós temos de recurso tecnológico na produção e na agricultura. A gente estava passando fome, então a tecnologia precisa estar presente e acelerando as coisas. Mas eu também preciso me transformar enquanto ser humano. Eu também preciso avançar com isso, né? E Vilma, eu vou trazer aqui para o pessoal da nossa audiência, justamente só para complementar, saiu no Mundo RH uma notícia falando da aplicabilidade do ChatGPT e outras áreas da inteligência artificial e outras inteligências artificiais na área de gestão de pessoas. E a matéria, ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre o fato de que a utilização ainda ela está embrionária, mas mesmo embrionária já está causando alguns problemas nela, né? Você vê que realmente a questão é, talvez as pessoas estão experimentando muito sem ter a devida visão dos problemas que pode acontecer e tentando focar soluções muito rápidas. Isso, eu acho que essa é a questão. Porque me perdoem, eu não sou da tecnologia, então se eu falar alguma bobagem, vocês me perdoem. Mas a inteligência artificial, para mim, ela traz informação. Cabe a mim transformar isso em conhecimento. E conhecimento e informação são coisas bastante distintas. O conhecimento, ele tem que vir por meio de algumas questões. E aí eu posso dar um exemplo para você. Se eu hoje não preciso ficar uma semana estudando sobre um tema para eu aprender sobre ele, se eu com a inteligência artificial eu tenho uma informação sobre aquilo rapidamente, eu tenho usado esse tempo para checar se aquela informação procede? Se tem outros pontos de vista além daquele imediato que eu levantei naquele momento? Eu fui procurar falar com pessoas que tenham pontos de vista diferentes daquilo. Gente, é por isso que nós somos gente, é por isso que nós somos humanos. Não é para a gente usar a tecnologia no lugar do humano, é para a gente usar o melhor do humano, uma vez que a tecnologia está fazendo e agilizando alguns trabalhos para a gente. E acho que essa distinção que precisa ser feita, ser realizada, e com reflexões e ver exatamente qual a forma mais pertinente disso, né? Bom, uma coisa importante as pessoas entenderem que a inteligência artificial, ela usa uma máquina de, vamos dizer assim, de cálculo e uma base de dados. E com esses dois elementos, ela consegue criar, né? Por isso que chama generativa, ela consegue criar combinações novas. Entretanto, você precisa saber quem foi que fez essa base de dados, que cálculo que está sendo feito, porque realmente pode ser que a base de dados esteja incorreta e o cálculo tenha algum viés. Então, assim, como tudo, né? Se você, como ser humano, não tiver o conhecimento, a inteligência artificial
pode te levar a respostas erradas e a fazer coisas que podem ser danosas para a sua carreira e também para as empresas. Agora, claro, né, aqui a gente está falando dos riscos, mas o que há de positivo é evidente em termos de, por exemplo, quando você pede para ela melhorar um texto que você escreveu, uma ideia, por exemplo, eu não sou uma pessoa tão persuasiva assim, não me considero. Então, assim, quando eu escrevo um texto e falo assim, olha, transforma esse texto de uma forma mais persuasiva, eu falo, puxa, tem razão, ele escreveu uma palavra aqui que eu nem lembro de utilizar. Então, para esse tipo de coisa, eu acho muito, muito apropriado mesmo e gosto bastante.